Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira. Bom, iniciando a nossa terceira semana de ADNP, vamos começar agora a falar sobre uma introdução a custos. Vai ser conteúdo para a nossa segunda parte do semestre. Então, quando a gente fala de custos, há uma certa confusão, inclusive recentemente há uma confusão entre custo, gasto, despesa, investimento. Então, antes de propriamente nós irmos às contas propriamente ditas, é importante entender esses conceitos, que eles serão bastante importantes nas próximas aulas. Bom, então toda vez que vocês lerem o termo receita, ele vai estar se tratando exclusivamente de venda de mercadorias, independente se essas mercadorias são vendidas à vista ou se são vendidas a prazo. Tanto é que quando vocês olham na conta 3.01 lá da DRE, da demonstração do resultado do exercício, lá aquela conta está contida tudo que você vendeu a prazo e tudo que você vendeu à vista. E é importante frisar que isso se vale não só para mercadorias, mas também para a prestação de serviços. Por exemplo, o seu provedor de internet. Então, basicamente, o que ele faz é prestar serviços de internet a vocês. E aí, ele pode trabalhar com vendas à vista ou vendas a prazo. Normalmente, a vendas a prazo dele é no máximo 30 dias após o contrato. Mas isso pode ser feito, por exemplo, no salão de beleza, que você pode pagar em caixa, ou seja, no dinheiro, ou você pode pagar no cartão de crédito para daqui a 30 dias. Ok? Um aspecto particular da receita é quando a gente está falando de encaixe ou embolso. Então, toda vez que vocês ouvirem falar uma dessas duas palavras, você está falando especificamente de entrada de dinheiro no caixa. Mas não necessariamente é só venda à vista. Por exemplo, uma venda a prazo que você fez no mês passado, prevista para receber nesse mês, ela é um encaixe, junto com as demais vendas que vocês tiveram à vista no mesmo período. E tudo isso também é ligado dentro do conjunto de recebimentos, por assim falando, vem junto o ganho. Só que esse ganho está muito vinculado a recebimentos involuntários, anormais, extraordinários. Por exemplo, de repente você teve um prêmio de um seguro. Ou seja, você sofreu um acidente, perdeu um determinado ativo, mas aquele ativo estava no seguro, normalmente um automóvel. E aí o seguro vai te dar um recebimento para compensar a perda daquele automóvel. Então, diferentemente da receita e do encaixe, em que eu consigo prever quando é que ele vai acontecer, tanto em elementos temporais como elementos de valor, o ganho não necessariamente segue essa lógica. Ou seja, ele é involuntário, então ele acontece sem você ter planejado. Ele é anormal porque ele é difícil previsão e ele é extraordinário porque ele não está ligado ao dia a dia da tua empresa. Até que eu marquei aqui em azul esses conceitos que eles indicam que você está recebendo alguma coisa. Já esses conceitos em vermelho aqui, eles significam que você está desembolsando alguma coisa, que esse dinheiro está deixando de pertencer a você. E aí, antes de falar de gasto, vamos falar necessariamente sobre o que é um desencaixe e o que é um desembolso, que é justamente o oposto do encaixe e do embolso, que significam a saída de dinheiro do caixa. Entenda, todo gasto, que é o próximo conjunto que eu vou falar, que é onde acontecem as confusões, todo gasto ele gera no futuro, ele vira no futuro um desencaixe, um desembolso. Mas nem todo desencaixe ou desembolso é um gasto. Por quê? Porque para você chamar de gasto, você está fazendo algum sacrifício, esse sacrifício é monetário, para ou adquirir um bem ou ter acesso a uma prestação de serviço. Então, para ser caracterizado como gasto, tem que estar acontecendo uma dessas duas situações. Quando você, por exemplo, paga uma dívida, ou seja, um financiamento que você fez, você está gerando um desencaixe, mas o pagamento do financiamento não é ligado à aquisição de um bem ou de uma prestação de serviço. Então,
todo gasto vira um desencaixe, vira um desembolso, mas nem todo desencaixe e desembolso é um gasto. E dentro do grande conjunto gasto aqui, nós temos essas três características que nós chamamos de perda, custo e despesa. O investimento ele não entra aí, ele transita entre o gasto e o ativo, porque ele tem uma característica específica. Então, quando vocês virem o seguinte comentário, educação não é gasto, é investimento. Não, educação ela é um gasto, só que ela tem uma característica específica, entendeu? Ou seja, o investimento ele é um gasto bem específico. E aí eu vou te dizer daqui a pouco por que ele é bem específico. Mas investimento é sim gasto, junto com a perda, o custo e a despesa. Então a perda ele é o oposto do ganho. Então, aqui, como você é um recebimento que você teve de maneira involuntária, anormal, extraordinária, a perda é um gasto que você teve de maneira involuntária, anormal, extraordinária. Por exemplo, a sua fábrica pegou fogo e ela não tinha seguro. Então, tudo que estava dentro da fábrica foi perdido. Ou indo para um outro lado, você comprou 100 quilos de matéria-prima A, mas você só usou 90 quilos conseguiu transformar 90 quilos dessa matéria-prima em produto. Ou seja, durante o processo produtivo, você perdeu 10 quilos de matéria-prima. Então, isso é caracterizado como perda. Custo é tudo que você gastou para processar e transformar matéria-prima num produto comercializável. Então, isso é a grande característica de custo. E todo custo, na sua gênese, ele é um ativo. Então, ele começa na empresa sendo ativo, transforma-se em custo e volta a ser ativo novamente. Por exemplo, quando você vai produzir um celular. Então, o início do celular, eles são ativos no formato de matérias-primas. Uma vez que eu tiro essas matérias-primas e começo a fazer a manufatura do celular, tudo aquilo passa a ser custo, incluindo salário do funcionário, gasto com energia elétrica, água e etc. Uma vez que eu consigo manufaturar o celular, ele vai para o estoque e aí ele volta novamente a ser ativo. Por fim, a despesa é todo o consumo, gasto de bens e serviços para obtenção de receita. E isso está muito ligado ao que você gasta na administração do negócio. Então, o salário do contador, o salário do diretor executivo da tua empresa é uma despesa. O salário do vendedor ela é uma despesa. Enquanto que o salário do funcionário da fábrica é um custo. E aí chegamos no momento em que nós falaremos sobre o que é o investimento, que é sim um tipo de gasto, só que é um gasto especial. Por quê? Porque todo investimento ele sempre permanece trazendo benefícios futuros. Então, quando a gente diz que a educação é um investimento, é porque uma vez que você recebe educação, seja para profissional, educação para a vida, aquela educação recebida sempre vai trazer um retorno para você. No momento em que esse retorno para, aí deixa de ser investimento e pode inclusive virar a ser perda. Então, quando eu compro uma máquina e essa máquina continua funcionando por 5, 10 anos, então durante esses 5, 10 anos, enquanto ela conseguir produzir unidades que eu possa vender, ela é considerada como investimento. Por outro lado, a despesa, uma vez que ela acontece, cessa-se os benefícios. Então, por exemplo, quando você paga o salário do diretor executivo no mês de fevereiro, se você não pagar o salário dele do mês de março, ele não vai mais trazer benefício para você. Então, não é porque você pagou o salário dele de fevereiro que ele tem que continuar trabalhando março, abril, maio e assim vai. Não. Entendeu? Uma vez que você gastou, o benefício é instantâneo. Enquanto que o investimento não. Uma vez que você gastou, ele vai continuar trazendo benefícios futuros. Quando a gente vai comparar custo e ativo, é aquele ciclo que eu falei anterior. Custo é tudo que você vai gastar, que originalmente é um ativo, e vai voltar a ser ativo da empresa. Exemplo, um produto. Seja ele um celular, uma bicicleta, uma cadeira, um automóvel, uma geladeira e por aí vai. E aí, quando eu vou fazer uma comparação entre o que é custo, o que é despesa e o que é perda, então, só para deixar mais uma vez claro, custo é tudo que você gastou no processo produtivo.
Seja para fazer um carro, seja para você construir uma casa, seja para você fazer uma usina elétrica. Então, tudo que foi gasto para se produzir esse bem é considerado custo. Para tornar a coisa mais clara, despesa é tudo que você gastou para vender aquele bem, para administrar o negócio da tua empresa e para eventuais despesas financeiras ligadas a pagamento de juros de financiamentos. E perda está muito vinculada quando você tem um ativo que cessou o fornecimento de benefícios futuros à empresa. Então, quando a gente for trabalhar com a lógica do que é custo e do que é despesa, custo ele sempre se vincula ao produto que está sendo fabricado. Tanto é que uma vez que você produz o celular, aquele gasto que foi incutido no celular, ele só vai se manifestar no momento em que ele for vendido, que ele está muito vinculado com esse próximo item que já vou explicar para vocês. Já a despesa não, a despesa está vinculada com a época em que ela aconteceu. Então tem o salário de janeiro, o salário de fevereiro, o salário de março, diferentemente de custo. Eu gasto para produzir o celular, mas aquele custo só vai aparecer nos meus relatórios no momento em que eu vender o bem. Enquanto eu não vender um bem, ele não aparece no meu relatório financeiro da DRE. Ele vai ficar lá preso no meu ativo circulante como se fosse um estoque. No momento que eu vendo o produto, aí ele aparece como custo. Então, na demonstração do resultado de exercício, que vocês já perceberam isso, a conta 3.02, ela é custo. Que aí pode ser o custo do produto vendido, que é a nomenclatura específica para a indústria, que pode ser o custo da mercadoria vendida, que é a nomenclatura para o comércio, como também pode ser o custo do serviço prestado, que é a nomenclatura para os prestadores de serviço. Já a conta 3.04 e a 3.06.02, elas vão ter as despesas da empresa, que são as despesas administrativas, de vendas e financeiras. Por fim, custos e gastos e despesas, investimentos e receitas estão muito vinculadas ao sistema de produção da empresa. Que esse sistema pode ser por ordem ou encomendas, que é muito, por exemplo, vinculado à construção civil. Eu estou construindo um conjunto de apartamentos que é sob encomenda, e não necessariamente meu próximo conjunto de apartamentos que eu vou produzir vai ser igual. Então ela é sob demanda. Diferentemente da produção de carros, que ele é um processo contínuo. Embora vários processos de produção novos estão diminuindo o número de estoque de carros para que eles sejam produzidos também sob demanda, que é o famoso just in time. Mas a diferença entre o processo contínuo e o processo da encomenda é a famosa linha de produção. Então, para exemplificar essa diferenciação, vou mostrar para vocês aqui o exemplo da nossa demonstração do resultado do exercício. Em que aqui você tem as suas receitas, a conta 3.1. A conta 3.2, aqui eu estou falando da empresa Kepler Weber, que produz silos para armazenagem de grãos aqui na região. Então, todos os silos que ela produziu e vendeu, eles estão aparecendo assim. O custo de produção dos silos está aparecendo aqui. E todas as despesas da empresa estão aqui detalhadas na conta 3.04. E todas as despesas financeiras que a empresa teve estão detalhadas aqui na conta 3.06.02. Então, gente, essa é a abordagem inicial da nossa disciplina agora de custos. E no Moodle já estará disponível uma atividade para fixação de conteúdo. Até mais e vejo vocês na próxima aula.